Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa tua transição de carreira, o que foi a maior dificuldade que tu encontrasse? Porque tu eras bancário, administrador, né? E fosse para a área comportamental. Qual foi o maior desafio que tu encontrasse ali? Quando eu saí de bancário, que daí são duas, né? Eu saí de bancário para a área de desenvolvimento. Então, essa foi a primeira migração. Então, eu fui porque eu me encantei muito com o compreender o que estava por detrás. Um exemplo, né? Eu trabalhava no banco e eu fiz esse treinamento a primeira vez. O primeiro treinamento que eu fiz de desenvolvimento humano, eu trabalhava no banco. E era de mapeamento de personalidade. Então, eu conseguia compreender e visualizar nas pessoas as emoções, como que elas enxergavam a realidade, por que elas faziam o que elas faziam. Foi a sensação que eu tive quando eu fiz também. E aí, quando eu voltei pro banco para trabalhar, eu falei, cara, esse cara não podia estar no caixa, esse cara não podia estar fazendo isso, a habilidade dele é em outro lugar, ele deveria estar fazendo outra coisa. Então, eu me encantei muito com aquilo. E aí, quando eu decidi sair, migrar, e aí vem um ponto interessante do ponto de vista financeiro, eu falei, putz, aqui no banco eu tenho, né, uma renda, tem todos os benefícios, né, que uma instituição financeira dá para os seus colaboradores, que é PLR, enfim, uma série de coisas, e que acaba, ao meu ver, aprisionando muitas pessoas lá. Porque você se acostuma com aquela quantidade de renda, né? Se acostuma com a quantidade de renda, com as linhas de crédito que tu tem lá dentro. A benefícios. maioria dos meus colegas estão lá até hoje, muitos deles já gostariam de ter saído, mas tem financiamento bancário, tem uma série de crédito e assim, a maioria das pessoas que eu convivi na época, não sei como é isso hoje, mas na época era assim, o banco acreditava o salário, ele já pegava de volta, porque vinha em cartão de crédito, financiamento e tudo mais. Então meio que fica preso ali, né? Corrida dos ratos. Exatamente. E aí quando eu falei, cara, eu quero sair, eu pensei, tá, mas eu tô um pouco nessa situação. Então, eu tive um processo ali de 9 a 12 meses, para me libertar dos comprometimentos financeiros que eu tinha criado para mim e construir uma reserva financeira que eu pudesse ter 12 meses de espaço para fazer coisa errada. Então, sem receita. Então, eu pensei assim, cara, se esse negócio aqui der ruim, eu tenho 12 meses. Então, eu vou testar durante 6 meses. Se em 6 meses o negócio não desenvolver, beleza, eu vou conseguir emprego em outro banco tranquilamente. Não sou casado, não tenho filhos, não tenho um passarinho para dar água, como disse. Falei, cara, Na não época, tenho, né? não tenho nada a perder na época, Claro. né? Então, tô falando de quase 10 anos atrás. Não tem nada a perder, vambora. E aí foi onde eu disse que eu tive ali a sorte de principiante e que às vezes é ruim a gente começar bem. Por quê? Eu li, acho que foi hoje ou ontem, no livro, é uma frase do Bill Gates que diz que o sucesso é o pior professor que tem, né? Porque ele faz com que você acredite que você é muito que bom, você é muito bom e você... que nada vai dar errado. Exato. Né? E foi um pouco do que aconteceu comigo. Então, nos primeiros 6 meses, funcionou muito bem, porque eu comecei a empreender dentro de uma franquia, essa franquia já ia muito bem. Então eu me vi assim, nossa, tipo, deu tudo certo, nada mais pode dar errado, nada mais me abala. E aí um hábito que eu tinha na época que era de não gerar comprometimento financeiro ou de sempre manter uma reserva mesmo que ela fosse mínima, eu falava assim, cara, não preciso mais olhar para isso. Então eu parei de olhar o preço das coisas, eu parei de questionar, eu parei de pedir desconto, eu parei de fazer uma série de coisas, porque na minha cabeça era assim, tá... Era uma conversão, e tem muitos empreendedores, e principalmente profissional liberal, que faz essa conversão do valor do produto dele. Tipo, não, isso aqui se eu vender X produtos, eu pago esse gasto que eu tive. E era mais ou menos isso que eu fazia. Eu falava assim, não, se eu vender tantas inscrições aqui do curso que eu vendo, eu já pago esse custo que eu fiz. Eu tenho muitos clientes médicos que fazem essa conta, do tipo assim, isso aqui são 2 plantões. Esse gasto que eu tive são 2 plantões. Esse valor aqui, se eu pegar mais um hospital, eu resolvo, né? E isso vai trazer um vício, né? Sem considerar que, querendo ou não, o tempo da tua vida é limitado, né? Então, assim, vou pegar mais um hospital, mais não sei quantos plantões, a gente sabe que a vida dos médicos, principalmente, Sim. às vezes é
80 horas de trabalho direto, sem folga. Eu né? tenho clientes... Teve uma cliente específica que me chamou muita atenção na entrevista inicial, antes de iniciar o processo com ela. Eu falei, quantas horas trabalho por semana? E aí ela foi meio que fazendo a conta. Acho que ela nunca tinha feito a conta. E ela me falou, Michael, são 96 horas por semana. E eu falei, não, tá errado isso aqui. E aí eu fiz a conta de quantas horas tem uma semana inteira. E eu vi que dá 160 e poucas horas, contando 24 horas por dia, né? E eu falei, cara, você passa a maior parte do teu tempo no trabalho. Isso gera um grande problema, não só do ponto de vista financeiro, porque a gente acaba perdendo a referência das coisas. E esse é um grande problema em absolutamente tudo, quando a gente fala de comportamento, e que se reflete muito nas finanças. Quando a gente perde referência, a gente começa um baita de um problema. No caso das horas, o que acontece? Teve um dia, essa mesma cliente, eu falei assim... Viu, a gente marcou para tal dia, acho que era quarta ou quinta-feira, uma coisa assim. Ela falou, nossa, Michael, eu tô perdida, não sei que dia é hoje. Porque ela trabalha sábado, ela trabalha domingo, ela trabalha de madrugada, ela trabalha... Então, ela perdeu a referência de fracionamento de tempo. O tempo para ela tava só se repetindo. O tempo, ela não consegue fracionar. E aí, uma das coisas que a gente trabalha dentro da parte de planejamento para se cumprir um plano financeiro eu chamo de hábitos financeiros, né? É uma ferramenta que eu utilizo que chama hábitos financeiros. Que é o seguinte, a gente define um orçamento para uma área específica da sua vida e a gente vai entender quanto que você pode gastar dentro do mês, dentro da semana, dentro dos dias ou dentro dos pontos de frequência de gasto que tu tem. Então, por exemplo, vou no mercado toda semana, né? Se eu vou no mercado toda semana e o meu orçamento, por exemplo, é R$1.200 para gastar com o mercado, então significa que cada vez que eu vou no mercado, se eu vou uma vez só, posso gastar R$300. Ponto. A gente vai cumprir o planejamento. Que hoje é praticamente o pão e o leite, né? Mas enfim. Isso, exatamente. E é um dos pontos onde as pessoas mais, elas se recompensam ou elas se sabotam. Porque elas dizem assim, mas é mercado, né? Como é que você quer que eu economize com comida? Né? Não tenho como economizar com comida. Eu vou dizer que, eu não sei, pra mim, eu percebo que quanto mais cansada eu estiver, e quanto mais com alguma deficiência, ou fome, ou sono, eu não faço conta. É mais difícil, porque eu sou uma pessoa que vou ao mercado, quando eu chego no caixa, eu normalmente sei o quanto vai dar a minha compra. Isso desde sempre. É hábito mental calcular as somas, né? Então, eu tenho esse hábito. Mas se eu tiver numa sexta-feira exausta, de uma semana longa, com evento, com atendimento, com o próprio trabalho do escritório, mais o filho, mais isso, mais aquilo, você vai botar no carrinho e você não vai fazer essa conta, né? E aí é onde sempre excede. Porque daí, eu tava com vontade de comer tal coisa. Aí é mais barato eu comprar aqui do que eu pedir em casa. E na realidade, às vezes, não é mais barato. Não. Às vezes, se você pedir só aquela porçãozinha no iFood, sai mais barato do que você comprar um salmão inteiro, né? Então, acaba... É uma conta que não fecha daí, né? E isso só devido ao cansaço. E é legal isso que você está falando, porque quando aconteceu essa situação comigo, e eu tive a minha percepção intuitiva, intrínseca, enfim, de tipo, cara, o problema são as emoções, né? Aí eu comecei a estudar, eu fui me dedicar a estudar uma outra área, porque eu estudei administração para empresas, né? E aí eu falei, cara, deixa eu estudar mais finanças pessoais, porque esse é um problema, né? Um problema que eu tive. E aí fui para os livros clássicos, né? Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Inclusive, recomendo fortemente, principalmente para quem não gosta muito de ler, assim, e não gosta de algo muito, muito cansativo. É um livro fino, simples, que traz sobre metáforas e que vai ajudar muito na composição ou na formatação da tua mentalidade. E aí fui lendo, e aí eu cheguei num livro que é, assim, um dos melhores livros que a gente vai ler sobre finanças comportamentais, ao meu ver, que se chama Psicologia Financeira. Então, esse livro, já no início, ele traz uma coisa que... E aí eu fico muito empolgado, porque eu digo assim, caramba, aquilo que eu pensei faz sentido e tem evidências em relação a isso. O primeiro capítulo do livro, ele já diz o seguinte... O resultado financeiro, teu resultado financeiro ao longo do tempo, ele é muito mais impactado pela tua capacidade
de gerenciar comportamentos do que da tua própria educação financeira. Ele utiliza esse termo. É mais importante você conseguir gerenciar comportamentos do que você ter educação financeira. E aí ele traz um comparativo para evidenciar isso, que é a história... São dois personagens, um é Ronald e o outro é Richard, se eu não me engano, né? E aí o Ronald lá, ele era um senhorzinho que trabalhou de gari, que foi frentista a vida toda, de maneira muito simples, teve a sua casinha lá, enfim, morreu com 92 anos. Quando morreu com 92 anos, ele tinha um patrimônio de 8 milhões de dólares. E ninguém fazia a menor ideia disso. Mas esse cara, ele criou o hábito de administrar os comportamentos dele e de fazer aplicações de maneira consistente ao longo da vida dele. E ele não foi ele conseguiu não ser sequestrado pelas emoções e pela demanda do mundo, do tipo assim, as coisas que você tem que ter para mostrar para as pessoas, enfim. Tipo assim, ele conseguiu não crescer o olho, né? Tipo, eu tenho 1 milhão, agora eu posso torrar. Isso. Ele chegou nos 8 milhões porque ele não torrou o primeiro. Exatamente. Então ele manteve um comportamento e um hábito e ele conseguiu gerenciar as emoções. Inclusive, nesse mesmo livro tem um dos capítulos que ele diz o seguinte: depois de uma certa quantidade de dinheiro que você já tem, que você já acumulou, ou de receita, a única coisa que você precisa fazer é não ceder à vaidade, ao orgulho e ao seu ego. Se você não ceder ao ego, o sucesso ele é inevitável, porque você já alcançou um patamar. Você não precisa mais de educação financeira. Eu acho que esse é o ponto crucial, né? Uhum. E aí entra o seguinte, as pessoas dizem, tá, mas por que eu vou acumular 8 milhões... para não aproveitar esses 8 milhões, né? Então, ele foi frentista. Ele provavelmente poderia ter parado de ser frentista, né? Então, por que... Tudo bem que as pessoas, às vezes, que fazem um serviço simples, elas gostam daquilo, por incrível que pareça. Sim. Da normalidade, da rotina, de fazer aquilo que elas já sabem. Hoje, a gente vê muito um afã, uma vontade de que você, obrigatoriamente, todos os dias tem que ser melhor do que ontem. Então, isso também torna a nossa vida mentalmente muito cansativa, né? Sim. Esse é um ponto interessante que tu trouxe. Porque quando eu li, eu também pensei a mesma coisa, na primeira vez. Falei, tá, beleza, morreu com 8 milhões, mas não usou. E aí, o que adiantou ter 8 milhões de dólares, né? A nossa cabeça sempre pensa... E aí, a gente precisa entender os extremos, né? E aí, na sequência... ele traz a história do Richard, o cara que se formou em Harvard, que foi gestor financeiro de uma grande instituição, que eu não vou lembrar agora o nome. E esse cara, tipo, ele ficou muito rico, só que ele gastou todo o dinheiro dele e morreu pobre, deixou a família dele toda pobre. Então, a minha leitura é o seguinte: você precisa conseguir equilibrar as coisas ao ponto de você conseguir usufruir daquilo que você construiu, mas que você também consiga construir e que você não queime isso. E tudo isso está relacionado com emoções. Porque a gente tem emoções que são mais de extroversão, que nos fazem gastar, mas tem emoções que são de introversão e que são de escassez. E isso também, do ponto de vista relacional, às vezes ele pode se tornar um problema, né? E esse ponto que tu trouxe de estar cansado... Tem um outro livro que, assim, esse é um pouco mais... denso. Pesado, que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Então, esse cara ganhou... o Daniel Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por conta deste livro e dessa pesquisa. E, basicamente, o que ele conseguiu comprovar, né, assim, o resumo do livro e da tese dele é o seguinte: nosso cérebro tem 2 sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema rápido, que toma decisões automáticas, rápidas e que ele não para pensar. E o sistema 2 é o sistema que a gente precisa parar, analisar, tomar as decisões. O sistema 2 gasta muito mais energia da gente. Então, quanto mais cansado a gente está, mais a gente vai utilizar o sistema 1 e menos a gente vai tomar decisões de maneira consciente, né? Tu sabes que há mais de 10 anos atrás eu fiz um curso do Domi Miller, não sei se tu conheces. Não. Ele, na época, tava aparecendo em todas as na época, pouca mídia, né, ainda 10 anos atrás, recém-lançado o WhatsApp, mas ele falava exatamente isso, e ele fazia uma analogia com o elefante e o condutor.
Então, o elefante é aquele moroso, pesado, que já está cansado e que toma 95% das decisões do teu dia. E o condutor é essa pessoa que tem raciocínio, ele vai parar para pensar e ele toma 5%, porque ele não tem capacidade de dominar o elefante por mais do que aquele 5%. Exatamente. Então, assim, eu sempre converso, às vezes, com as empresárias que elas têm que eliminar uma certa dose de tomada de decisão. Porque, principalmente para as mulheres, isso é um peso, uma carga mental muito grande, assim. Ela acaba se tornando uma exaustão mental, né? A gente fala muito com as mulheres 40 a mais, tal, que estão nessa fase já da confusão mental, né? Eu brinco que eu comecei a esquecer palavra, mas não, é brincadeira. Mas assim, a tomada de decisões. Então assim, se você leva 15 minutos para decidir uma roupa, esses 15 minutos você já não vai tomar a mesma decisão em relação ao financeiro no final do dia. Então, se você deixar o seu financeiro para resolver no final do dia, você vai tomar decisões impensadas. Porque você já tomou a quantidade de decisões que você precisava naquele dia que era suficiente para o seu condutor estar satisfeito. Tu já viu quantas decisões a gente toma por dia? Já viu pesquisa sobre isso? Já. É ensandecido. São 30 mil decisões que a gente toma todos os dias. Entre... Pentear o cabelo assim, o assado, esse brinco ou outro, a camisa ou outra. São 30 mil decisões. Aí você pensa se você fosse utilizar o teu sistema 2 para tudo isso. Ou seja, o teu sistema analítico. Cara, sim. Não dá? Você não ia conseguir viver. Não. Entendeu? A maior parte vai no piloto automático, que era o nome do livro do Domi Miller, né? Eu não sei se ainda tem para vender, enfim. Saia do piloto automático. E justamente esse era o ponto. Então, eu até brinco que às vezes o meu filho chega de noite e diz: mãe, eu preciso resolver. Eu disse: amanhã de manhã. Porque eu não consigo tomar mais nenhuma decisão hoje. Eu não consigo raciocinar. Se eu precisar tomar, vai ser ruim a decisão, né? Só que a maioria das pessoas não identifica isso. Não consegue perceber que elas já estão cansadas de pensar. Não é nem de fazer alguma coisa. E aí tem uma forma da gente resolver isso, que é a gente se antecipar. Eu sempre digo que quem se antecipa, governa. Então, quando você consegue se antecipar às situações que vão acontecer na sua vida, e não é só do ponto de vista financeiro, é de tudo. Porque você já tem mais ou menos uma ideia, uma noção do que vai acontecer na tua semana. São poucas as coisas que são realmente imprevistas. Isso. Só que a gente, às vezes, como nós estamos cansados, a gente não quer parar e pensar na semana para programar e para organizar ela. Chamado essa antecipação de planejamento. Isso. Né? Então, às vezes... Desculpa te interromper. Não, mas assim, eu tenho contato com alguns empresários que eu digo: olha, chega no domingo, respira, não faz nada. E aí, de noite, senta e planeja a tua semana. Ai, mas não dá tempo porque eu tenho que continuar trabalhando. Mas isso é perda de tempo. Porque enquanto você continua trabalhando, você não poupa tempo de forma nenhuma. Exatamente. O planejamento, e é para tudo, né? Não é só para as finanças, mas é organizar a tua agenda. Porque se a tua agenda ela tá desorganizada, você vai ter que tomar mais decisões, você vai se colocar numa situação de pressão maior no teu dia a dia, e você vai ter que tomar decisões financeiras, porque a gente compra coisas todos os dias. Todos os dias. Então, assim, muitas vezes a gente acha que... Eu tenho muitos clientes que acham que o problema... tá em gastos que são grandes ou gastos que são... E na verdade não é. São nos pequenos gastos que a maioria deles não sabe. E esse é o primeiro choque que todos eles tomam. Quando eu inicio, eu faço um diagnóstico. E aí dentro desse diagnóstico eu faço um diagnóstico percebido. Então eu falo: cara, me fala quanto você acha que você ganha. Alguns dizem: cara, não faço a menor ideia. Quanto eu acho que ganha e quanto eu acho que gasta. Outros dizem: eu acho que eu gasto X. Falei: beleza, então agora vamos levantar realmente quanto você gasta. E eles ficam em choque, porque eles não faziam a menor ideia. Tipo, cara, eu não fazia a menor ideia de que eu gastava isso. Principalmente com aquelas despesas pequenas que tu passa no débito, na conta. Ou o cartão até você vê, porque o montante vem em algum momento do mês o total. Mas ninguém analisa. Né? Não analisa os pormenores. Mas o cara sabe que ele gasta 10, ou gasta 20, ou gasta 50 no cartão. Né? Ele sabe quanto deu aquele cartão. Sim. Só que nas contas do débito do dia a dia, a pessoa não visualiza. E eu já fiz também alguns planejamentos, assim, poucos de pessoa física, que na conta do dia a dia chega a 15 mil de despesa.
Sim. Entendeu? Então, assim, é um absurdo. É despesa pequena que você acha. Foi R$50, foi 200 aqui, foi 150 ali. Pô, isso é uma coisa que faz uma diferença total no final do mês. E é uma coisa que eu vou mostrando ali no início, porque eu falo, cara, beleza, R$50 não vai te deixar mais rico, né? Não, então tá, então beleza. Então vamos ver outra coisa aqui. E aí a gente vai conseguindo ajustar, assim, de média, no mínimo, dos clientes que eu trabalho, que normalmente são clientes que são empreendedores ou são profissionais liberais, têm uma renda ali acima de R$20 mil. No mínimo, a gente consegue gerar uma economia de R$3, R$4 mil mês. 10, 20%.